A nossa equipe de reportagem está na delegacia de polícia aqui do município de Juara. Mais novidades sobre o caso da morte do despachante Elcio Marques. Uma coletiva de imprensa com os delegados de polícia, Dr. Carlos Henrique e também Dr. Eric Fantin, trouxe mais novidades sobre o caso. Mais homens suspeitos acabaram parando nas mãos da polícia. Bom, assim que a Polícia Judiciária Civil tomou conhecimento a respeito da ocorrência do ilícito, diligências foram desenvolvidas no intuito de apurar as circunstâncias e a autoria do crime, bem como, naquela altura, resgatar a vítima, que até então acreditávamos que havia sido apenas sequestrada. Já nas primeiras horas, logo após o crime, com base em algumas informações colhidas com parentes e populares e pessoas próximas da vítima, foi possível chegar a uma possível autoria de mando e em verificações mais precisas e objetivas com relações à movimentação dessa pessoa, foi possível obter imagens de um circuito de televisão de segurança de vizinhos próximos da casa de suspeito, pelas quais foi possível verificar que horas e momentos depois do crime, o veículo automotor da vítima, com o qual inclusive ela teria sido sequestrada, apareceria na casa desse suspeito. Bom, em decorrência daquelas informações, nós representamos pela prisão preventiva dessa pessoa, suspeita como o autor do fato, uma vez que inclusive as informações davam conta que dias antes ela teria mantido certa conversa áspera com a vítima por conta de determinada dívida que ambos possuíam. Capturado, trazido para a delegacia de polícia, na presença de defensor constituído, este imputado como autor do fato se manteve calado. Não obstante, já quando ele se encontrava na delegacia de polícia, foi possível localizar o corpo da vítima em meio à mata, já na beira da estrada que vai para a localidade de Jaú, aqui no município. E no aprofundamento das investigações, na segunda-feira, à noite, foi possível localizar um indivíduo com objetos ainda de pessoas que teriam estado na cena do crime. E após certa entrevista e interrogatório formulado, ele terminou por confessar a participação delitiva no crime e imputou também a autoria ao terceiro, que teria sido coautor direto do fato. Com base nessas informações, o Dr. Eric, muito profissional, representou pela prisão preventiva desse terceiro e no dia de ontem pela manhã, este foi localizado na cidade de Sinop e depois de ser submetido a um exame de corpo de delito para verificar que nenhum policial o teria agredido, bem como de passar pela audiência de custódia, foi recambiado para Juara e ao interrogatório que se submeteu, não só confessou a autoria do crime, como indicou a participação e com riqueza de detalhes a ação de cada um dos coautores e mandante, que são exatamente aquelas duas pessoas que já haviam sido presas pela Polícia Civil nos dias que se passaram. Essas pessoas são daqui da cidade? O mandante, o imputado como mandante é daqui da cidade, e os outros dois que participaram são pessoas oriundas da cidade de Sinop. Qual seria, doutor, a principal motivação? O motivo do crime foi em torno de uma dívida, uma vez que, me parece, segundo informações apontadas, o mandante seria um agiota e a vítima teria tomado certa quantia emprestada com ele e, apesar de acreditar ter pago totalmente, me parece que o autor do fato, o mandante, não teria ficado satisfeito com o montante de dinheiro entregue. A investigação foi complexa, nós fomos capitaneados pelo Dr. Carlos e toda a equipe se uniu de forma proativa, de forma efetiva, no sentido de resolver essa situação. Eu preciso deixar claro, Aparício, que o Poder Judiciário e o Ministério Público colaboraram de forma magnífica para que nós pudéssemos apresentar hoje o resultado de toda essa investigação. Nós fizemos diversas representações judiciais, pedidos de mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva dos suspeitos. Imediatamente o Ministério Público e o Poder Judiciário, de forma eficientíssima, nos confirmaram o pedido, nos deram as ordens judiciais que puderam ser cumpridas imediatamente. Então fica aqui o nosso agradecimento de toda a Polícia Judiciária Civil ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e principalmente a toda a equipe dessa delegacia que não descansou um minuto desde que nós tivemos a informação
do sequestro da vítima, do Elcio, o Dr. Carlos determinou todas as diligências e nós fomos trabalhando até poder apresentar aí, em cerca de uma semana, o resultado completo, finalizado da investigação. Existe um processo burocrático para que tudo isso aconteça, doutor? Sim, sim. A nossa lei garante diversos direitos aos suspeitos. E isso a gente precisa apresentar todas as provas possíveis ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, para parecer do Ministério Público, a fim de que a gente consiga demonstrar ao juízo que nós já temos elementos suficientes para informar que aquela pessoa é de fato suspeito, tendo em vista que a nossa Constituição garante ao suspeito uma série de direitos. Presume-se a inocência, mas a Polícia Civil conseguiu angariar diversos elementos e demonstrou ao Poder Judiciário que, de fato, as provas existentes em desfavor desses suspeitos eram concretas e suficientes para a decretação de todas as medidas cautelares possíveis. Doutor, é importante, né, como o senhor destacou, o empenho de todo o conjunto, né, de toda a polícia estar fazendo esses trabalhos de investigação, mas também um trabalho foi feito em parceria com pessoas que estavam em busca pelo corpo. Qual que é o destaque da parceria da população? Nós agradecemos à sociedade de Juara, uma sociedade ordeira, comprometida com o cumprimento da lei. Diversas pessoas nos procuraram com algumas informações. Nós mantemos sempre o sigilo, o anonimato de quem nos procura com essas informações. Foram fornecidas imagens de câmeras de segurança, de vizinhos, etc., de pessoas que puderam colaborar. E isso foi fundamental para o sucesso da investigação, e a Delegacia de Juara tem um compromisso com essa sociedade, e a sociedade sabe que pode contar conosco sempre que precisar. O fato desses elementos serem de Sinop dificultou um pouco, porque foram presos bastante ágil, né, com bastante agilidade. Claro que daqui seria mais fácil, estariam próximos, mas são de Sinop. Como é que foi esse trabalho? Nós, tão logo tivemos informações do paradeiro do último suspeito, representamos ao Poder Judiciário e, com as ordens, deslocamos uma equipe aqui da delegacia para a cidade de Sinop, e essa equipe, mesmo trabalhando durante toda a madrugada, no dia seguinte da missão, conseguiu capturar o indivíduo e, passado pela audiência de custódia, esse indivíduo foi apresentado aqui em Juara para que pudesse ser interrogado pelo Dr. Carlos, presidente do inquérito. Então, sem dúvida nenhuma, quando a pessoa é de outra cidade, acaba demorando um pouquinho mais. Mas a Polícia Civil, ela trabalha em todo o estado do Mato Grosso e, se necessário, em todo o Brasil. E, independente de onde a pessoa se esconda, nós vamos atrás dele. Mas eu costumo dizer que a nossa Constituição da República, ela diz que segurança pública é um dever do Estado, e o Estado tenta cumprir com esse dever na medida do possível. Mas também ela diz que é um direito e responsabilidade de todos. E quando ela fala isso, nós estamos pensando não só que cada um tem que se importar com a sua própria segurança, mas também com a segurança coletiva. Quando o cidadão de bem coloca dispositivos de segurança na sua residência, como cercas elétricas, ofendículos e câmeras de vigilância, contrata vigilância particular, ele está colaborando com a segurança pública. E quando ele cede essas imagens para investigadores de polícia, sabendo que poderá muitas das vezes ocorrer com base nisso a solução de crimes graves, como esse que se apresenta, ela está sendo sim um cidadão coeso e colaborador da legalidade, um cidadão brasileiro que cumpre com as suas obrigações perante a Constituição da República e a sua sociedade. Nós agradecemos o tempo todo e não nos cansamos de dizer para a sociedade que assim que tomar conhecimento do ilícito, procure um policial, procure a Polícia Civil, se utilize do canal 197, fale de maneira pausada o que sabe. Essas informações elas são tratadas e recebidas por um investigador de polícia, e se houver plausibilidade e veracidade, uma ação policial sempre é deflagrada. Nesse caso específico do assassinato do nosso amigo Elcio Marques Souza, houve a participação intensa da sociedade e só foi possível solucionar não só pelas imagens que foram cedidas, mas por informações prestadas por entes da comunidade que nos levaram à localização e à autoria dos demais autores do fato. Óbvio que a Polícia Civil não vai identificar essas pessoas e não vai colocar essas pessoas em risco, mas é assim que trabalhamos. Nós vivemos de informações e nós precisamos coletar essas informações com as pessoas de bem. Se você se sente uma pessoa de bem, preocupada com a sua segurança, com a segurança dos seus filhos, netos, parentes, amigos, quando tomar conhecimento do ilícito,
chame a responsabilidade para si, comunique a Polícia Civil por meio do canal 197, procure a delegacia de polícia, procure um policial e tenha certeza que o sigilo da fonte, que a sua identificação será garantida. O que nós precisamos é entregar para a sociedade cada vez mais um serviço melhor, mais rápido, mais ágil. Dr. Eric, um delegado de polícia exemplar, trabalha demais, eu mesmo não consigo acompanhar o ritmo de trabalho dele, porque é muito ágil nos despachos e nas situações em que ele atua. Um delegado de polícia com oxigenação no sangue ainda, jovem bastante, com muita vontade. E vai ser cada vez mais um excelente delegado de polícia aqui no Mato Grosso. Eu fico altamente honrado e lisonjeado de trabalhar com esse colega tão aguerrido, tão tenaz, do gabarito do Dr. Eric, um profissional exemplar, como eu costumo dizer. E, sem dúvida nenhuma, ele vem para nos auxiliar. Infelizmente, a quantidade de trabalho não faz com que isso diminua o nosso trabalho, mas nós conseguimos, com o apoio dele, dar mais agilidade e entregar um melhor e um maior resultado para a população de Juara, para os demais entes da perquisição penal e para a sociedade como um todo. Eu penso que a segurança pública em muito ganha com o segundo delegado aqui. Bom seria se nós tivéssemos mais, 4, 5 delegados, mas tendo já a presença do meu colega, eu já não fico tão solitário e me sinto cada vez mais confortável na tocada dos trabalhos atinentes à Polícia Judiciária Civil aqui na comarca de Juara.